acompanha diariamente lá no Depois dos 15 sabe que eu sou meio obcecada por tatuagem. Eu vivo buscando inspirações, desenhos legais, tatuadores confiáveis em São Paulo e eu faço posts lá no blog, sei lá, semanalmente, quinzenalmente, dando sugestões pra vocês. Só que agora eu decidi fazer em vídeo porque eu acho que eu consigo falar mais e mostrar mais. Enfim, e também pra quem só me acompanha aqui no canal. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas tatuagens e eu vou mostrar 10 tatuagens ou mais que eu gostaria de fazer, ou que eu quero fazer um dia ainda, ou que eu penso em fazer, ou que eu acho bonita, enfim, 10 tatuagens legais pra inspirar vocês também. Então, minha primeira tatuagem foi essa daqui, de andorinhas. Eu fiz em 2009, eu acho. Então, às vezes, algumas meninas me perguntam se eu fiz inspirada na Demi Lovato. Não foi, porque quando eu fiz ela ainda não tinha dela. E também me perguntam se eu fico com raiva, porque essa tatuagem meio que, não vou falar virou modinha, mas muita gente fez de uns tempos pra cá, principalmente depois que a Demi Lovato fez também. Perguntam se eu fico com raiva de ter alguma tatuagem parecida com a minha. E não tenho por que ficar com raiva, porque eu também vi essa tatuagem na internet e eu achei legal, quis fazer. É óbvio que pra cada pessoa tem um significado, ou então, sei lá, fica um pouquinho diferente porque o tamanho do pássaro é diferente, ou o espaçamento entre um desenho e outro. Enfim, então não tem por que ficar com raiva por conta disso, né? É uma besteira. Mas pra mim essa tatuagem significa liberdade, que é o significado mais clichê, por ser passarinhos voando. Mas ela significa a minha liberdade pessoal, porque foi quando eu decidi que ia querer mudar pra São Paulo. Então essa tatuagem sempre me lembra que se eu quiser realmente alguma coisa, eu vou conseguir conquistar. Então eu fiz, acho que no finalzinho do terceiro ano ou do segundo ano, que foi mais ou menos quando eu tava começando a pensar em mudar pra São Paulo e ir atrás dos meus sonhos. E na época eu tava passando por um momento complicado, porque quando eu mudei pra São Paulo eu terminei o relacionamento. Na verdade a gente conversou e a gente terminou meio que junto, assim, como um acordo. Mas foi complicado pra mim, e sempre que eu olhava pra tatuagem eu lembrava que eu sou livre e que eu me basto, e que eu não preciso de alguém pra ser feliz. Eu queria batalhar pelos meus sonhos e eu fui independente do resto. Então, pra algumas pessoas isso é errado, você tem que pensar em quem você ama e tal. Mas eu pensei nas minhas metas pessoais antes de qualquer outra coisa. E eu não me arrependo disso, porque se eu tivesse deixado pra lá ou deixado pra depois, talvez nada disso tivesse acontecido. Então não me arrependo. Mas essa tatuagem foi um momento bem decisivo da minha vida, que foi quando eu decidi ir pra São Paulo. E normalmente eu faço as minhas tatuagens em momentos de grande mudança na minha vida, porque aquela tatuagem meio que me lembra o quanto eu fui forte naquele momento, sabe? Então essa daqui foi quando eu mudei pra São Paulo. A minha outra tatuagem é essa daqui, que é uma frase da Oprah. Essa tatuagem aparece pouco porque eu sempre uso blusa de manguinha, mas é uma frase que tá em inglês, mas em português quer dizer: a maior aventura que você pode ter é viver a vida dos seus sonhos. E eu fiz quando eu mudei pra São Paulo, eu fiz ela junto com uma amiga, que era a menina que eu morava junto na época, e a gente foi lá no estúdio, assim, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, mas eu queria fazer alguma coisa que mostrasse realização de sonhos, porque os meus sonhos estavam virando realidade, e eu descobri, vivendo isso, que não é a coisa mais fácil do mundo. Não é porque você está vivendo um sonho que vai ser simples, que vai ser fácil, que vai ser maravilhoso. Às vezes é difícil, você tem que abrir mão de um monte de coisas. Então, essa tatuagem meio que me lembrou isso, o momento em que eu fui viver os meus sonhos e me dei conta de que não é fácil, mas ainda assim era uma aventura boa, assim, era uma coisa que me fez crescer muito. Então essa tatuagem também é muito especial, foi minha primeira tatuagem em São Paulo. E eu tava super nervosa porque da outra vez que eu fiz essa tatuagem aqui, eu fiz em Leopoldina ainda. Eu fui num tatuador que era super conhecido, lá só tem acho que 1 ou 2 tatuadores que são conhecidos e tal, então eu fui com amigos. E nessa outra tatuagem já foi meio tipo, pai, vamos, vamos. Então eu decidi meio que de última hora, mas mesmo assim eu não me arrependo porque realmente me lembro desse momento, esses meus primeiros meses em São Paulo, que eu tava, tudo era novidade pra mim, sei lá, eu ia na Augusta, eu achava a Augusta muito louca, aí eu ia num evento, eu achava o evento muito diferente, então tudo era muito diferente, então essa tatuagem me lembra disso, desse primeiro momento de cada coisa em São Paulo. Eu fiz essa tatuagem em Buenos Aires, então foi minha primeira tatuagem fora do país, e eu fiz ela junto com a Paula tem o mesmo desenho no braço, e essa tatuagem tem, tipo, 2 significados pra mim. O primeiro significado é a minha amizade com ela, que começou há uns 5 anos, e uma coisa que nos une é a fotografia, porque a maioria das fotos do blog, quando eu viajo, assim, ela que tira, então isso é uma coisa que sempre nos uniu muito, tanto desde o começo da primeira viagem que a gente fez até hoje.
E também a fotografia tem um significado especial pra mim, porque meio que mudou a minha vida. Antes do blog eu já gostava de tirar foto, eu postava fotos no Orkut. E eu lembro que na época, eu sou estrábica, e agora eu uso lente, quase não dá pra ver. Mas na época, eu não sabia como é que funcionava o estrabismo e tal, e o meu estrabismo, se eu não focar na coisa, eu não fico vesga. E eu descobri isso através da fotografia. Quando eu ganhei minha primeira câmera digital, eu tirava foto e se eu não estivesse focando na câmera, eu não ficava vesga. Gente, desculpem sim, em alguns momentos fica muito claro, é porque o sol tá meio que tem umas nuvens, então tem hora que fica muito claro, tem hora que fica muito escuro. Então eu tô tentando ajustar ali no ISO, mas tá mais ou menos, tá bom? Enfim, até perdi o raciocínio. Ah tá, e aí quando eu comprei a câmera, eu vi que eu só ficava vesga se eu focasse na câmera, então depois que eu descobri o jeito de não ficar vesga, eu comecei a me ver de um jeito diferente, e eu comecei a ser menos tímida, eu comecei a postar mais fotos na internet, e de um jeito ou de outro isso mudou a minha vida, porque eu comecei a gostar mais de fotografia e aprender a fotografar, depois gravar vídeos e escrever no blog, então a fotografia me mudou. Então eu quis fazer essa tatuagem pra lembrar disso, sabe? Que a fotografia, muita gente acha que você só posta uma foto pra aparecer. E não necessariamente. Eu, pelo menos no começo da fotografia, quando eu comecei a me interessar por isso, eu postava pra me expressar, porque eu era muito tímida, então eu não conseguia falar o que eu tava pensando. Então às vezes eu tirava uma foto que meio que dizia alguma coisa por mim. Então a fotografia tem esse significado especial na minha vida. E a última tatuagem que eu fiz, que é essa daqui, é uma chave no pulso. Esse lugar é meio complicado de fazer tatuagem, porque, por exemplo, se eu quiser mostrar pra vocês, ela vai ficar torta. Mas o tempo inteiro, quando eu olho pra tatuagem, a chave tá aqui. E sei lá, quando eu vou tirar alguma foto, a tatuagem fica retinha também. Então é uma coisa a se pensar quando você for fazer uma tatuagem aqui. E eu fiz essa tatuagem quando eu comprei a minha casa, que foi um sonho realizado. Foi, tipo, 2 anos de trabalho, de esforço meu. Então eu juntei, economizei e com 2 anos eu comprei meu apartamento em São Paulo. Então foi um momento que eu fiquei assim... Também nessa época aconteceu muita coisa na minha vida pessoal. Eu terminei um relacionamento, sei lá... A minha vida pessoal ficou uma bagunça e na mesma época eu mudei de casa. Então a minha vida mudou bruscamente, assim. Então essa chave era pra me lembrar de que eu tenho a chave do meu coração e assim, eu escolho o que vai me machucar e o que não vai me machucar. E eu tinha um lugar pra chamar de meu, então assim, a chave do que eu realmente quero na minha vida tá comigo, tá no meu pulso, ela tá nas minhas mãos. Então isso depende de mim e não do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer ou do que os outros vão fazer. Então essa tatuagem aqui também é muito especial. E o legal é que ela sempre aparece nas fotos quando eu tô segurando alguma coisa. Então ela é uma tatuagem que eu vejo mais, assim, que eu lembro mais. Essa aqui eu às vezes esqueço que tenho, essa aqui de trás também, mas essa daqui aparece mais. E ela me lembra coisas boas também, então eu não me arrependo de ter feito não. Eu gosto muito delas. Essa daqui eu fiz com um tatuador em São Paulo, que é o mesmo que fez essa daqui. Muita gente já me pararam na rua pra perguntar qual era o tatuador dessa daqui, porque é um traço bem fininho. Eu já coloquei a fonte lá no blog e tal, mas eu gosto muito do traço dessa aqui, porque é bem fininho e nem todo tatuador consegue fazer esse traço fininho e delicado. Bom, agora que eu já falei das minhas tatuagens pra vocês, de todas que eu tenho, eu vou falar agora das que eu tenho vontade de fazer. Bom, essa tatuagem é uma tatuagem bem delicadinha e é uma tatuagem que ficou famosa, porque algumas famosas têm essa tatuagem também no dedo, acho que a Miley Cyrus tem. Acho que até a Paula tem uma tatuagem assim no dedo, e eu acho muito fofo. E aí às vezes as pessoas falam, tipo, Bruna, mas um monte de gente tem essa tatuagem, você não vai querer fazer. Tipo, gente, problema da pessoa. Eu tô fazendo tatuagem porque ela tem significado pra mim e porque eu gosto. Só porque, tipo, todo mundo gosta, eu não vou gostar? Se eu gostar, gosto, independente do que todo mundo faz ou não, né? Então eu acho essa tatuagem muito fofa e eu acho que fica bonito, assim, uma mão que tem esses detalhezinhos, assim. Fica uma mão ainda mais delicada e ainda mais sua, né? A outra tatuagem que eu tenho vontade de fazer é esse dente de leão. E é um dente de leão com vento, né? Então ele tá meio que espalhando, assim. Eu acho muito fofa. Mas essa é uma tatuagem que você tem que tomar cuidado, tipo, pro lugar que você vai fazer, porque ela é cheia de detalhezinho. Então tem que ser com um tatuador que você tem bastante confiança. Daí você pode meio que descobrir um tatuador que já fez uma tatuagem nesse estilo ou com tanto detalhe quanto essa. E aí você já vai com confiança porque ele sabe fazer uma coisa assim. Próxima tatuagem é uma tatuagem... Essa é um pouco mais assim, eu penso ainda se eu quero ou não fazer, mas eu acho linda que essa tatuagem colorida, e ela não tem um traço preto, então é como se fosse uma pintura mesmo no braço. Eu acho maravilhoso, assim, essa estampa floral
Tanto que, sei lá, tem flores no cenário dos meus vídeos, eu tenho papel de parede com flores, eu adoro isso, e eu acho que é delicado, eu acho que é feminino, então eu gosto muito. O meu medo é longe parecer machucado, sabe? Porque, tipo, de longe vai parecer que a pessoa tá com um monte de mancha vermelha. Mas assim, você não vai fazer tatuagem só pensando nos outros, você tem que fazer tatuagem se você gosta disso ou não. Então é uma tatuagem que eu acho linda e que eu tenho vontade de fazer. A próxima tatuagem é uma flor preta, aí é ao contrário da outra, ao invés de ter as cores, ela é só o contorno. Eu acho linda a tatuagem nesse estilo, não sei se nesse lugar, porque eu acho que nesse lugar fica também parecendo, tipo, se vai ser branquinha assim, não sei. Mas eu já vi tatuagens assim em pessoas ao vivo e eu acho que fica parecendo também um machucado, uma mancha preta. Então eu queria fazer essa tatuagem, mas no braço, em algum lugar do braço, assim, e talvez não tão escura assim, um pouquinho mais clara. Mas o que eu queria mostrar são essas rosas, assim, sabe, essas rosas um estilo de desenho parecido e várias, assim. Eu acho linda porque fica meio que um braço preenchido com uma coisa mais delicada. Então eu acho linda essa tatuagem. Ó, aqui a gente tem 4 tatuagens diferentes. Essa primeira é uma palavra na costela, mas também pode ser uma frase. Eu acho muito bonito com essa fonte cursiva, que é uma fonte mais delicada. A gente já fez post no blog indicando fontes assim, quais fontes usar na sua tatuagem. E o que eu tenho vontade de fazer na costela é uma frase de uma música da banda Paramore, que eu gosto muito, mas eu tô pensando ainda. Outra tatuagem que eu gosto muito é essa árvore, que parece uma árvore, mas pode significar também veia, raiz. Então, acho que a minha próxima tatuagem vai ser essa. Eu quero muito fazer porque eu tenho a chave no lado do pulso e o outro tá vazio. Então eu quero fazer essa árvore no pulso, eu acho maravilhosa. E eu gosto muito dessa âncora também, porque eu gosto dessa combinação de cores, esse azul e rosa. E é uma tatuagem, assim, que âncora no geral tem um significado muito amplo, assim. Pode significar pés no chão, pode significar uma mudança ou alguma coisa especial que aconteceu e que marcou a sua vida, que ficou. Então, eu acho essa tatuagem muito bonita. Eu tenho vontade de fazer ela aqui no braço, ou nessa parte aqui, mas eu não sei ainda. Outra tatuagem que eu gosto muito é essa de mapa, que a Kiara tem. Eu acho muito delicada, muito fofa, mas mais uma vez, é um traço muito fininho, você tem que tomar muito cuidado onde você vai fazer, com quem você vai fazer. Já vi essa tatuagem nas costas, vi no pulso. Então, é uma tatuagem mais delicadinha, que aparece menos, assim, mas é muito legal pra quem gosta de viajar, pra quem sonha em viajar. Então fica muito fofo também, você coloca umas pulseiras em cima, também fica bem legal. E é um lugar que você, tipo, eu não quero mostrar minha tatuagem hoje, você pode colocar pulseiras e ela esconde. O legal de tatuagem no pulso é isso. E por último, a tatuagem que eu tenho muita vontade de fazer é essa tatuagem com essa pintura aquarela por cima, que parece muito uma pintura, assim, artística, maravilhosa. Quem fez essa tatuagem dessa foto que eu tô mostrando pra vocês é o Vitor Otaviano, eu já falei dele lá no blog. E ele até já, tipo, se ofereceu de me tatuar e falou, vamos combinar, você vem aqui, te tatuo. Só que eu tô pensando ainda porque é uma tatuagem maior, que tem um desenho. E atualmente eu amo essa tatuagem, mas eu quero ter absoluta certeza de que eu vou continuar gostando dela nos próximos anos. Porque, olha, se eu tivesse feito todas as tatuagens que eu tenho vontade, que já tive vontade, eu estaria com uma estrelinha aqui, uma borboletinha aqui, uma fadinha aqui, a sininho. Então, assim, é bom você pensar e você ter certeza, porque a vantagem de você fazer uma tatuagem ligada a alguma coisa especial na sua vida é que aquela tatuagem nunca vai sair de moda ou você nunca vai cansar dela, porque ela sempre vai te lembrar uma coisa boa, entendeu? Então, ó, mostrei muitas tatuagens pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inspirem nessas tatuagens e deixem nos comentários quais tatuagens você tem vontade de fazer, quais tatuagens vocês têm. E ó, eu vou deixar mais um desafio pra vocês. No próximo vídeo eu quero fazer respondendo perguntas dos leitores. Então, deixem também nos comentários quais perguntas vocês têm vontade de me fazer, que aí o próximo vídeo eu vou responder todas ou o máximo possível, pro vídeo ficar até com uns 20 minutos. Então, tentem fazer perguntas que vocês nunca me viram respondendo, tipo entrevistas aqui no blog, porque eu já fiz um vídeo assim. Então dá uma olhada aqui no canal, assiste o vídeo, vê se eu não respondi a sua pergunta e deixa uma pergunta aqui. Daí eu falo o nome de quem perguntou e respondo, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!